Olá, meu nome é Jonas Capelli, sou professor aqui da Faculdade de Odontologia da UERJ e trouxe como tópico de hoje um assunto bastante interessante dentro da área da ortodontia que diz respeito à contenção e à recidiva no tratamento ortodôntico. O que é essa contenção e o que seria considerada a recidiva no tratamento ortodôntico, né? Essa ideia de que o movimento dos dentes após o tratamento eles voltariam à posição original é uma ideia um pouco equivocada. É muito complicado, muito difícil imaginar o dente retornando à posição que ele ocupava antes do tratamento. O que pode acontecer, sim, é um retorno ou um movimento indesejável após a correção dentária. Não necessariamente voltando à posição inicial, mas um movimento descontrolado após o tratamento. Isso sim, isso pode acontecer e é considerado um dos efeitos colaterais, vamos dizer assim, da categoria dos indesejáveis num tratamento ortodôntico. E por que isso ocorreria, né? Qual seria o propósito de se manter os dentes numa posição recém-movimentada ou na posição tratada? O primeiro desses propósitos seria a gente criar a possibilidade de haver uma reorganização periodontal. Então, há uma concessão biológica que permite que o movimento ele se processe, que os dentes se movimentem dentro do osso alveolar, então haveria necessidade de que, durante um determinado tempo, esse periodonto de inserção, ligamento periodontal e osso alveolar se reorganizasse na nova posição. Eu gosto muito de enfatizar o seguinte, que o processo de reabsorção óssea ele é muito mais rápido que o da posição. A gente considera aí, por exemplo, 3 meses para recolocar um osso que foi reabsorvido em 2, 3 semanas. A genética que regula, né, a função, a diferenciação osteoclástica, a osteoclasia, ela parece ser muito mais simples do que o processo de neoformação óssea. Então, essa é vamos dizer, uma diretriz bastante básica do estudo do movimento dentário que justifica muito o porquê da necessidade de, ao final do movimento, o dente ser mantido na nova posição. Há um alargamento óbvio ali da cavidade alveolar e ao término então da movimentação, o dente chegando na posição desejada, haveria necessidade então de se manter nessa nova posição. Isso tradicionalmente foi feito, é feito, e um dos pontos mais assim, cruciais, de maior evidência desse relapso na posição são os incisivos inferiores. Os incisivos inferiores, historicamente, são a região da boca onde você perde com muito mais frequência, a qualidade do tratamento executado. No passado, até meados dos anos 80, essa imagem que se vê na tela da barra soldada em 2 anéis nos caninos é o que se tinha como proposta de manutenção da posição dos caninos dos incisivos alinhados. E era vamos dizer, um dispositivo bastante antiestético, esse ao término do tratamento você ainda deixar o paciente com 2 anéis cimentados nos caninos inferiores. Aí no estudo da evolução da ortodontia, um personagem bastante importante, que é o Bjorn Saxon, que escreve um capítulo no livro do Greber, que a maioria dos estudantes e dos ortodontistas em algum momento da vida estudaram no livro do Greber. E o Saxon, então, nos anos 80, ele que é quando surge a colagem direta, né, a colagem direta em ortodontia, ela é dos anos 80, e o Saxon ele teve um influenciador muito grande na história da ortodontia moderna, e ele preconiza então esses fios multifilamentados como sendo os fios de eleição para a colagem de canino a canino, nos incisivos inferiores. Esses fios multifilamentados, eles depois vieram mostrar um problema colateral, que eles tendem a se expandir ao longo do tempo e havia uma perda da dimensão, da distância entre caninos inferiores. A partir daí, vários modelos, vários desenhos, vários tipos diferentes de barras de caninos foram utilizadas, com os multifilamentados ou com padzinhos colocados para facilitar a colagem na lingual dos caninos, ou com dobras aliviadas para que o paciente possa ter maior facilidade no uso do fio dental. Então, a verdade é que não existe um modelo que seja considerado assim, padrão ouro. Os ortodontistas eles divergem em relação
suas preferências em relação ao tipo de barra a ser utilizada. Mas só resgatando, então, do ponto de vista histórico, havia essa indicação, principalmente por influência do Zaxxon, do uso das barras com fios multifilamentados. E o Zaxxon, na época, ele alegava que o fio multifilamentado ele teria uma boa indicação, porque ele permitiria um movimento mínimo na área da colagem, fazendo que forçasse menos, né? O dente teria uma discreta mobilidade, uma viabilidade de movimento, forçando menos na colagem. O que eu vejo hoje, tantos anos depois, 30 anos depois, na verdade nós tínhamos um processo de colagem que era muito falho, as resinas eram muito ruins, o procedimento de colagem que se fazia ele era muito fraco, e na medida que trabalhava-se com resinas autopolimerizadas, 1 minuto de cura, controle de saliva muito difícil, de umidade. Então hoje com as técnicas de colagem mais atuais, mostrou-se que, na verdade, as falhas que haviam eram muito mais em relação à técnica e ao material que se utilizava do que necessariamente ao uso de fios lisos ou fios multifilamentados. E lembrando que o multifilamentado ainda traz esse problema adicional da sua memória de forma, fazer com que ele tenda, ao longo do tempo, 10, 15 anos depois, expandir, principalmente na distal, girar os caninos inferiores, principalmente jogando as suas distais para fora. É um assunto que ainda se estuda até hoje, se não é um trabalho esse listado agora de fevereiro de 2019, mostrando o seguinte, que se você tem uma rotina de remover essas contenções inferiores 2, 3 anos só de uso, elas um tempo que parece não ser suficiente para prevenir a recidiva a longo prazo. Se você quiser realmente restringir mudança, a ideia seria entender a barra como sendo algo, vamos dizer assim, vitalício. É uma região muito crítica, essa dos incisivos inferiores, por uma série de razões, e se o paciente tiver assim, a exigência de um excelente alinhamento na arcada inferior, o mais sensato então seria prolongar bastante o uso das barras. Em relação a usar uma barra lisa ou uma barra de canino a canino, né, com esse alívio para higienização, hoje a gente segue muito uma tendência de usar essa barra aliviada, que favorece então que o paciente faça uso do fio dental. Ele não cria uma barreira para que se faça o uso do fio dental. Na arcada inferior, na arcada superior, desculpa, a ideia seria um fio 0,20, um fio liso, também com esse discreto alívio para que o paciente possa fazer a utilização do fio dental, colada de incisivo lateral a incisivo lateral. Então, são uma estratégia bastante rigorosa essa de contenção, quando você usa um 0,20 aliviado nos incisivos inferiores e um 0,20 aliviado também nos incisivos inferiores. Então o calibre seria esse. Se você for usar um fio liso, fio 0,7 ou 0,28. Se for usar o fio aliviado, um 0,20, um fio mais fino, fazendo o contorno ali nas ameias, tanto na arcada inferior quanto na superior. Quando que eu escolho um ou outro nos 6 dentes anteriores, a estratégia passa a ser assim, um apiamento severo no pré-tratamento. É uma condição que acho que vale a pena você ter uma contenção um pouco mais rigorosa. O contrário também, quando você tem um espaçamento anterior muito significativo no pré-tratamento, então as situações opostas, ou um apiamento severo ou espaçamento. Óbvio, o caso de extração de incisivos, onde você tem uma tendência de reabertura do espaço da extração e a reabertura de que seja de 1 milímetro na região de incisivos inferiores, ela tem um efeito estético muito desfavorável. O paciente que tem um comprometimento periodontal, também você tem uma área assim, de maior estabilidade ali na região dos incisivos, a ideia de colar os 6 inferiores parece bastante interessante. E pacientes também que apresentam durante o tratamento uma grande exigência em relação ao resultado final. É um alerta a eles que para uma manutenção de um excelente resultado, aí a ideia de se fazer uma contenção fixa e por muito tempo colando nos 6 dentes anteriores seria a melhor alternativa. Se o paciente trata com aparelho fixo, com aparelho lingual, se ele trata com alinhadores, não importa. A linha de raciocínio que a gente segue é que o dente ele absolutamente não sabe qual é o agente que está desencadeando o estímulo biológico, seja ele um alinhador, seja ele um
um aparelho fixo, o movimento vai ser proposto, o dente ele vai ser movimentado e ao término então da movimentação, na chegada na posição final, aí a necessidade de você fazer a sua estratégia de contenção. Eu acho que a ideia de fazer essa contenção com fios aliviados e colados nos anteriores, inferiores e superiores, independe então do fato de ser aparelhagem fixa, ser alinhador, o que está estimulando a movimentação. Então a ideia seria o seguinte, para a gente fechar esse raciocínio: não tem na literatura uma concordância em relação a um sistema, um protocolo de contenção mais adequado. Existe muita opinião, muita experiência que os diferentes ortodontistas, as diferentes escolas de ortodontia têm sobre o assunto. Isso varia muito conforme a educação que o clínico recebeu na sua formação como ortodontista, já que não há uma concordância em relação a um protocolo mais adequado, assim como não existem variáveis de se predizer, que se possam ser indicadoras de uma predição no pré-tratamento, como por exemplo a classificação de Engel, a duração da fase de contenção, a idade, o sexo do paciente, overjet, overbite, largura, comprimento do arco no pré-tratamento. Nós, na verdade, não temos, humildemente, não temos um conhecimento suficiente de dizer, nessas condições, sim, nós temos uma maior ou uma menor estabilidade. Então, o ortodontista, o clínico, o que ele faz numa situação como essa? Ele é mais restritivo. E daí o porquê da ideia das barras de contenção. Eu queria agradecer a oportunidade de ter apresentado aqui rapidamente esse conteúdo, que ele possa ser útil de alguma forma, e uma mensagem bastante rápida. Eu deixo aqui o meu contato por e-mail, e algo que eu puder trazer mais luz a essa questão, estamos dispostos a um contato. Um abraço a todos, tchau.